daí falando em língua. Que Paulo estava maluquinho. Paulo já estava velho, caduco, ele não sabia o que estava falando. Esse negócio de amor também não funciona, não. Jesus falou, Deus falou lá atrás também, Paulo falou, mas João falou, mas esquece aí. Isso aí não precisa disso, não. Basta que a gente está na graça. Você está na graça, você pode agir do jeito que você quiser, pode fazer do jeito que você quiser. O que Jesus falou, Paulo falou, não tem nada a ver, não. Parece que a gente está vivendo isso. Por falta de compreensão nossa. Por falta de entendimento nosso. Tá? O versículo 16 aí ele fala do Armagedon, né? Que é um lugar de batalhas decisivas em Israel. Armagedon é um símbolo mais do que um lugar, né? Fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo vem em glória e triunfa sobre todos os seus inimigos. Armagedon ele é o símbolo de todas as batalhas. Você vai encontrar em Juízes 5:19, 2 Reis 9:27, 23, 29 e 2 Crônicas 35, 22, nas quais, quando a necessidade é grande e os crentes são oprimidos, aí o Senhor, nosso Deus, se manifesta de repente seu poder em favor de um povo angustiado e vence o inimigo do seu povo. Mas a batalha real e final de Armagedon, ele vai coincidir aí com o final dos tempos, né? Quando Satanás, o dragão, o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, que é a besta da terra, se unem contra a igreja para a batalha final. Eu espero que nós, crentes, né, seja de qual denominação for, entenda que nesse dia, o nomezinho da tua igreja que foi registrado no cartóriozinho não vai valer de nada. A não ser que você queira chegar lá para o anticristo, lá para o falso profeta. É o seguinte, ô dragão, tá aqui o documento da igreja aqui, ó. Foi registrado no cartório lá no centro da cidade de São Paulo. Ou lá na Bahia, ou lá nos Estados Unidos, aqui, ó. Vai lá que eu quero ver. Então acho bom a gente começar nesse final de tempo, a gente se unir, dar as mãos, parar com essa encrenquinha maldita, diabólica, terrena, animal e satânica. E dar as mãos em vez de um jogar contra o outro. Porque todas as igrejas, sejam elas consideradas heresia ou não, elas têm coisas boas. O que eu acho engraçado é que quem aponta a outra como heresia, eles têm dentro da igreja deles. Eles não são tão amorosos quanto eles falam. Tem muita gente soberba lá. Não são nada humilde. Falando nisso, vocês sabem o que significa a palavra humilde? Que as pessoas, eu sou humilde. Por quê? Porque não tenho dinheiro. Isso não quer dizer que é humildade. A palavra humilde, o sentido dela é de vazio. Vazio de si. Completamente necessitado de Deus. Esse é o sentido da palavra humilde. Então você pode ser um Salomão, ter toda a riqueza do mundo. Mas se você for humilde, você reconhece que você não tem nada e que é totalmente dependente de Deus. Isso é humildade. Bom, seja como for, ali no Armagedon haverá uma grande conflagração e mortandade. O vale ali no extremo do Oriente do Jordão, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, vai ter cadáver para tudo quanto é lado. Aí vem um falso profeta, que aí a gente vê aí do versículo 13 até o 16. O problema aqui é como é que vai identificar esse cidadão aí, né? O dragão é Satanás, o diabo. Capítulo 12, versículo 3 e 9. A besta é o Império Romano com seu culto a César. E já vimos aparecer em 13:1. Mas essa é a primeira vez que vai surgir aí, que surge agora sim, o falso profeta. Ele não é explicado para a gente. A gente não tem nada a respeito desse cidadão. A gente pode supor que para João lá e para quem lia lá na época de João, deviam ser capazes, talvez eles fossem capazes de identificar
isso sem maior dificuldade, né? Era alguém que eles conheciam muito bem. O povo de Deus tinha recebido reiteradas advertências com relação à eventual aparição desse falso profeta aí. No Antigo Testamento se proíbe aí os crentes escutar as palavras do falso profeta, por mais poderosos que sejam os seus sinais. Olha que bacana! Olha que bacana, aquilo que nós somos alertados hoje no chamado Novo Testamento é a mesma coisa que está lá. Deuteronômio 13, 1 a 5. Tá? Então, uma das obrigações do Sinédrio era provar os profetas e sancionar os que fossem provados serem falsos. E o pior, eles eram condenados à morte. O negócio lá não era, eu acredito que talvez lá naquele tempo lá os profetas de hoje iam tomar muito cuidado. Porque se fosse provado que era um falso profeta, pena de morte. Então foi dito aos cristãos que apareceriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e que essas pessoas fariam sinais maravilhosos e procurariam enganar e seduzir o povo de Cristo. Gente, a única maneira da gente escapar o máximo possível dessas armadilhas é conhecer as Escrituras, é ler. Né? Quando eu falo conhecer, é ler, é ver bem se é Deus, se não é. Mas Jesus faria isso? Jesus ordenaria isso? Isso daí realmente provém de Deus? Gente, como eu falo, vocês já me ouviram falar. Eu posso ver o cidadão ou a cidadã levantar defunto de 4, 5 dias, uma semana. Eu posso ver perna crescer de aleijado, braço. Para mim, isso não é que não significa nada. Mas para mim não significa nada. O que significa isso para mim é o poder de Deus. Mas particularmente, eu já vi muita gente operar milagres em igreja. Mas se você soubesse como era o caráter deles. Um desses saiu algemado da igreja em Diadema. Era um cara que passava, caía gente endemoniada. Como pessoas eram curadas. Mas foi o mesmo cidadão que saiu algemado, infelizmente, da igreja. Foi falta de aviso? Não. Quando o Senhor Deus me mandou avisá-lo, a primeira atitude dele foi me mandar, sem que eu soubesse, me mandou bem para longe, para o interior de São Paulo, no meio do mato, onde só tinha ônibus de manhã e à noite. Se eu fosse para lá de manhã, eu só poderia sair à noite. Se eu saísse de lá à noite para tentar ir para a rodoviária, sem chance que a rodoviária fechasse cedo no interior. Eu fiquei no meio do mato e estava com uma criança de 15 dias, porque tentaram me tirar da frente deles de qualquer jeito. Ué, a minha ele pode tirar, mas Deus nunca. Então essas coisas, muitas coisas que eu falo, gente, coisas que eu passei. Jamais orei contra, jamais fui contra, nunca. Isso, nunca. Tá? Nunca. Porque isso é um problema de Deus, não meu. Até hoje eu sou assim. Se eu só tenho um problema, se eu tiver que desmascarar, eu desmascaro. Se eu tiver que desmascarar, se eu ficar muito invocado mesmo, se eu achar, vou buscar Deus, se eu achar, eu desmascaro, como eu já falei para um cidadão que eu tiraria de cima do altar. Um cara que almoçava e jantava comigo. E faria isso sim, porque as atitudes dele fora estavam sendo uma coisa e dentro da igreja outra. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Não acredite em tudo que se ouve, não. Ah, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou apóstolo. Não entra nessa. Ah, eu sou cheio do poder de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo. Isso é carroça vazia. Presta atenção. Talvez vocês mesmos já viram pessoas que não batem no peito, que não dizem ser coisa alguma, e você vê Deus operando poderosamente na vida deles. Mas da vida desses faladores, raramente você verá. Você vai ver outra coisa. Mas como eu falo, problema deles. O importante é você sempre estar orando. Tá? Então,
o nome falso profeta, ele cobriria toda uma classe de personagens lá naquela época. Vendedores de maravilhas mágicas, impostores religiosos, fanáticos, todos os que interpretam de maneira errônea a mensagem divina. Então quem é esse falso profeta? Bom, em 19:20 é mencionado isso aqui, ó. Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E em Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Para os pregadores, os profetas aí que dizem que no inferno, que o diabo reina, que o diabo manda, ó, tadinho de vocês, continua sendo Deus. E os estreantes de lá, deste lugar aí, os primeiros, foi o que nós acabamos de ler aí. Tá certo? Então cuidado com essas revelações aí, com essas visões aí muito cheias de firulas, tá bom? Diabo não manda em nada, nem em coisa nenhuma. Tá? Quem coloca o diabo na igualdade com Deus, para mim está correndo um grande risco. Não existe igualdade com Deus. Não existe ninguém igual a Deus. Ninguém. Sabe? Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Ah, não tem essa de diabinho querer fazer quedinha de braço com Deus. Isso não existe. Isso é maluquice. Tá? Então vamos lá. Em 19:20, o falso profeta aí. Então primeiro a gente junta esses dois personagens aí, tá? Em 19:20, o falso profeta aparece junto com a besta. Então era alguém que tinha feito sinais maravilhosos diante da besta e que enganou aqueles que estavam marcados com o número da besta, fazendo-os adorar a imagem. Em Apocalipse 13, 13 e 14, a gente tem a descrição da segunda besta. A que vem da terra, diz que esta segunda besta faz coisas maravilhosas e que é capaz de enganar os mortais, por seu poder para fazer milagres diante da besta. As obras do falso profeta e da segunda besta são idênticas. Tá? São idênticas. Então vamos tentar aí ver aí quem é esse falso profeta aí com a segunda besta. Vocês podem ver que não tem nome, tá? Falaram que era o Papa, não deu, Hitler, foi lá. Então passou vários aí que... Bom, gente, tem pastores aí, pelo amor. Brincadeira, né? Até hoje tem pastores aí famosíssimos aí que você fique de olho. Estão pregando o que não existe na Bíblia, o que não está na Bíblia, desviando da palavra de Deus. Então toma-se muito cuidado. Neste caso aí, vamos ver aqui. A gente viu que a segunda besta pode se identificar com o governo provincial, com todo o aparelho de sacerdotes, magistrados, empregados públicos que desenvolveram e impuseram a adoração do imperador. O falso profeta, ele representa a organização que pretendia obrigar os cristãos a abraçar o culto ao imperador e abandonar a adoração do verdadeiro Deus e de Yeshua, Jesus Cristo, seu Filho. Aquele que procura introduzir a adoração de outros deuses, que propôs impor um arranjo com o poder do Estado ou com o mundo, aquele que tenta seduzir os crentes para que se apartem da adoração do verdadeiro Deus, é sempre um falso profeta. Não interessa em que igreja ele está, não interessa a maravilha que ele acontece através dele. Se ele aparta a adoração do verdadeiro Deus, essas pessoas são falsos profetas. Acabou o assunto. Tá? Acabou. Então, a gente também aí precisa ver aí sobre esses espíritos imundos aí. Né? Eles percorrem a terra e a guerra. Né? Então, o Salmo 2:2 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A batalha terá lugar em Amargedon. A palavra está composta de duas partes: ar
e Magedon. Em realidade, ela deveria ser escrita assim, Armagedon, né? Magedon é provavelmente uma forma do nome Megido. Tá? Esta cidade estava na cidade de Esdraelon, que era uma expansão plana lá na rota que unia o Egito a Damasco. Dos tempos mais antigos até os tempos de Napoleão, foi um dos principais campos de batalha da humanidade. Em Esdraelon, que Baraque e Débora derrotaram a Sísera, tá? Em Juízes 5, 19 e 21, onde Azarias morreu ferido pelas flechas de Jeú, em 2 Reis 9, 27, onde Josias foi morto numa batalha contra Faraó Neco. Inclusive, Josias foi avisado para não encarar isso aí. Tem crente que é avisado, mas quer encarar o que não deve ser encarado. Tá? Esse rei Josias era um rei muito bom, mas ele se meteu onde não devia. E até hoje, lá em Zacarias, você vai ver falar dele. Zacarias 12, 11. Né? Os judeus nunca esqueceram isso, essa tragédia. Então, Megido e a planície de Esdraelon, ela tinham sido cenário de batalhas decisivas lá na história do Oriente Médio. E era muito natural pensar que seria também o lugar da última e decisiva batalha entre Deus e as forças do mal. Essa palavra exerceu um estranho atrativo sobre os intérpretes, né? Nós, crentes intérpretes das Escrituras, e especialmente entre aquelas pessoas mais excêntricas. Eu acredito que o mais sóbrio aqui é a gente procurar interpretar como uma referência ao lugar onde se travaram as batalhas mais importantes da história dos judeus. Tá? Então João antecipa um último combate, o decisivo, entre Deus e seus inimigos. Então é muito natural que pensasse que esse combate se daria aí nas cercanias de Megido. 17, 18, 19, 20 e 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, e desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram. Esse derramamento aí do sétimo flagelo remove o tempo, a história, e substitui tudo aí pela eternidade. Aquele dia, quando ele vier, não são somente as ilhas e as montanhas da terra criada por Deus que irão desaparecer. Cidade, civilização, que é a conquista do orgulho humano, inspirado aí por Satanás, também vão entrar em colapso. Com isso, a punição divina estará feita, que é o que nós lemos no versículo 17. Então, o sexto flagelo, ele traz aí a destruição total. O sétimo selo traz a extinção total. A vitória de Cristo é completa, final, esmagadora e absoluta. O trono do dragão, o reino da besta, parecem invencíveis, mas os reinos deste mundo cairão e os inimigos serão vencidos. A igreja triunfa, Cristo vem em glória e a história fecha aí, como num grande teatro, suas cortinas. Então o fim terá chegado. Tá? Não se engane. Jesus não vem amanhã nem depois de amanhã. Continue trabalhando, estudando, conquistando coisas, né? Obtendo o melhor possível para você e ajudar o máximo que você puder as pessoas, ser o mais amoroso que você puder, viver uma vida piedosa diante de Deus, trocar os olhares malignos por um olhar mais atencioso. Eu falo olhar maligno assim de julgamentos desnecessários, né? É esse tipo de olhar maligno que eu falo. Vamos tirar isso do nosso meio. Vamos viver uma vida mais coerente. Ah,
Mas por que você fala que Jesus não pode vir agora? Então, é por causa dos sinais da Bíblia. Já foi pregado o evangelho em todo o mundo? Não. Israel já está todo lá? Não. 16 milhões de pessoas vão entrar num país numa noite? Não. Então, a gente pode não saber dia e hora, mas a gente tem sinais. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas Jesus deixou o que para a gente? Sinais. Né? Da proximidade da sua vida. Pode durar 30 anos? Pode. Pode durar 50? Pode. Pode durar um pouco menos? 20? Pode. Mas a gente não sabe. Então a gente tem que estar atento ao quê? Aos sinais. Qual o perigo da igreja, dos crentes hoje? É não dar ouvido às Sagradas Escrituras. Tá? Eu tenho assim, irmãos, eu quero que vocês entendam que eu tenho dois tipos de coisas. Ou eu vou continuar dando estudo para vocês da maneira ocidental, ou eu vou fazer uma mistura do ocidental com o oriental. Tá certo? Se eu pegar, por exemplo, que do século I, vai dar um conflito, vai dar nó, mas é assim, é o que Jesus falou. Eu estou tentando fazer isso com as parábolas. Eu não estou dizendo que o pessoal que está pregando as palavras, não, eles não são errados não. Tem muita pregação sobre as parábolas aí, porque a Bíblia, você lê hoje, entende uma coisa. Vai ler amanhã a mesma coisa, já entendeu outra. A mente vai abrindo, você vai saindo de confusão que vai desembaraçando aqui. Tá certo? Quando eu falo de contexto original, é para se ter uma ideia. Que muito de nós, por não conhecermos lá, a gente até mente sem querer, porque a gente é que nem papagaio, fala o que os outros falam. Né? Existe um conceito de arrebatamento, por exemplo, que não foi dito por Paulo. Foi dito por teólogos há pouco tempo que é aceito em tudo quanto é lugar. E aí? Paulo não disse, Jesus não disse, os apóstolos não disseram, mas veio alguém neste mundo moderno de televisão, de internet, de não sei o quê, escreveu um livro que roda o mundo. Veio gente aí, pastores que se tornaram famosos, usando o hipnotismo coletivo, que é considerado como Espírito de Deus. Então quem tem que tomar cuidado? Nós.